Até aqui, o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado, protegido e abençoado as nossas vidas. Que possamos agradecê-lo sempre pela sua bondade no nosso viver diário. Eu estou editando algumas verdades, mesmo contra a minha vontade, sobre o Ministério Adventista, sétimo dia, para aqueles que quiserem saber. O Senhor está revelando o profundo e o escondido deste ministério, e gostaria de dizer para os senhores que nesse canal eu não edito o que eu ouço, o que eu vejo, que falam comigo, mas eu só edito verdades, revelações do Santo Espírito. Aí os senhores que estão me assistindo podem dizer: olha, como vamos saber se aquilo que o Senhor está falando são verdades? É só os senhores tentarem contestar algumas mensagens. Tira aí 10 ou 20 mensagens e tenta contestá-las. Se os senhores não conseguirem contestar, então aí está. Se eu editasse aqui comentários, as pessoas derrubavam até o canal e falavam que estou mentindo, faltando com inverdades. Mas, senhores, experimentem contestar estas mensagens. Olha, prepare aí seu copo com água. No final vamos fazer a oração da limpeza espiritual e vamos participarmos da água. E nesse pequeno estudo eu falarei da dívida que o Ministério Adventista contraiu com este incidente do ano de 1844. Aí vejam os senhores, no livro de Daniel, no capítulo 2, exaltado Senhor, seja a glória do Santo Espírito. Senhor, na sua infinita santidade, tem nos revelado o profundo e o escondido. Ao Senhor, a nossa mais profunda gratidão. Visita cada um adventista ou não que assistirem estas mensagens. Daniel 2, versículo 22, fala que o Senhor, na sua infinita grandeza, através do Santo Espírito, na nova aliança, revela o profundo e o escondido. É o que o Senhor tem feito aqui, ao editar estas mensagens sobre o Ministério Adventista. O movimento do ano de 1844, os senhores sabem que levou à perdição milhares de pessoas, que aqueles que aceitaram a mensagem do ano de 1844 morreram desinteressados pela mensagem, não quiseram nunca mais saberem de igreja.
muitos atentaram contra a sua própria vida. E o movimento adventista nasceu deste acidente, deste movimento de 1844. Aí vejam, senhores, o sangue daquelas almas recaiu sobre este ministério adventista, queiram os senhores concordarem ou não. A morte dos inocentes que morreram crendo nesta mensagem recaiu sobre o ministério adventista. Porque se não houvesse aquele desapontamento, não nasceria o ministério adventista. E aí vejam, senhores, o ministério adventista nasceu pregando as mesmas inverdades do ano de 1844, mudando muito pouco. Depois desse grande acidente, desse movimento diabólico, Ellen White, Ellen Armour, que não era casada ainda, um adolescente, reuniu cerca de 8 pessoas, 10 pessoas, para estudar a Bíblia. Aí vejam, senhores, Ellen White não sabia ler corretamente, sabia mal soletrar e escrever o seu nome, porque ela não tinha estudo. Tudo que Ellen White, essa Ellen Armour, solteira ainda, havia aprendido a respeito da Bíblia foi o Guilherme Miller, que ensinou para ela. Aí veio, senhores, Guilherme Miller, pai na fé de Ellen White, que mesmo sem saber, passou para ela tudo a respeito do santuário. Este grupo que Ellen White reuniu para estudar, Guilherme Miller, que seria o diretor desse grupo. Porém, ela revidou. Aí que os senhores não sabem. Ela revidou, não aceitou. Ela quis tomar frente desse grupo e discutiu com seu pai na fé, o magoando, deixando-o zangado, humilhado, porque eu compreendo que ali estava o cumprimento profético. Não porque Guilherme Miller seria o diretor desse grupo, mas porque a profecia cumpriria nela. A besta Ellen White, besta no nome, besta no número e besta na maneira de viver. Então vejam, senhores, este movimento já nasceu apostatado sob a direção desta besta, mesmo adolescente, Ellen Armour. E este acidente do ano de 1844 deixou uma dívida que não foi paga, jamais será paga nesse mundo. Porque os adventistas continuam pregando as mesmas inverdades, mudando muito pouco. E eles aproveitaram o sangue daquelas almas, a perdição daquelas almas, para fazerem comércio. E aí vejam, senhores, os adventistas, pastores, eles procuram
jogar esta sujeira embaixo do sofá e tentando tapear as almas com a volta de Cristo, dizendo: olha, nós pregamos a volta de Cristo, o que passou, passou. Isso aí foi no ano de 1844, mas a culpa, o sangue destas almas caiu sobre este ministério adventista do sétimo dia. Essa dívida não foi paga, ela deverá ser paga, porque o Senhor jamais esquece, mesmo que seja uma alma. Imagina dezenas, milhares de almas. E aí vejam, senhores, esta dívida recai sobre este ministério adventista, que procuram tapear os membros, falando com eles da volta de Cristo, e que isso aí já passou. Não passou. Está escrito com ponteiro de ferro. E este ministério terá que arcar com estas consequências. E aonde eu quero chegar? Senhor adventista, senhora que me assiste, não tem nada que pagar essa dívida. Estou falando aqui já pela terceira vez. Essa dívida, os pastores é que têm que arcar com ela, porque eles se alimentam do melhor do rebanho, continuam pregando as mesmas inverdades, dizendo que Ellen White é a serva do Senhor, que o sábado é o dia do Senhor, recolhendo os dízimos e ofertas dos senhores com estes enganos, com estas inverdades. Senhores adventistas não tem nada que arcar com esta dívida e estão pagando. A vida dos adventistas, já estou falando pela segunda vez, é uma mesmice. É como lá no deserto. Eles andam e não saem do mesmo lugar. E aqueles incidentes ocorridos no ano de 1844, destruição de famílias, pessoas que atentaram contra a sua própria vida, continua dentro desse ministério até a data presente. Quando eu estive nesse ministério, eu nunca vi um ministério que atentassem, que as pessoas atentassem tanto contra a sua própria vida do que nesse ministério adventista. Então tem algo gravíssimo por trás que os senhores não conseguem enxergar. Os senhores não conseguem compreender. Estas inverdades pregadas pelos adventistas, estas doutrinas enganosas, não libertam as pessoas. Ellen White morreu sem conhecer o Evangelho da Salvação, assim como Guilherme Miller morreu sem conhecer o Evangelho da Salvação. Doutrina do Santuário, Velha Aliança, Evangelho, Novo Testamento. Ellen White, nem a doutrina, nem a mensagem do santuário ela não conheceu, porque ela não sabia ler corretamente, nem escrever. Tudo que ela aprendeu, pouco que ela aprendeu, foi Guilherme Miller que ensinou para ela. E devido a esse grupo ir crescendo, as pessoas falavam de Cristo e ela foi escrevendo seus livros, mas não conheceu nada a respeito do Evangelho da Salvação. Talvez se ela tivesse conhecido o Evangelho da Salvação,
ela largaria os seus sonhos, suas visões, as suas inverdades. Então, senhores, não tem que arcar com essa dívida conforme estão arcando. Que os senhores devolvem dízimo, oferta, alimentando estas inverdades do ministério adventista. No fundo, os senhores estão sofrendo as consequências das maldições desse ministério. As almas que perderam no ano de 1844 e continuam, na sua imensa maioria, perdendo nesse ministério, porque estas mensagens não libertam as pessoas. As mensagens do ministério adventista, elas são contaminadas com as inverdades. É o evangelho anátema, todo contaminado com estas falsas doutrinas, com estes enganos. E o Senhor, meu Senhor, na glória do Santo Espírito, Senhor, Senhora, não pode arcar com estas consequências. Deixa isso para os pastores pagarem, porque eles é que vivem do melhor do rebanho. Viva Santo Evangelho. Senhores, não tem nada a ver com 1844, com Guilherme Miller, com Ellen White, com Sábado. Senhores, precisam viverem Santo Evangelho. Cristo. Senhores, tem a ver com Cristo. Doutrina de santuário, 2.300 de manhãs e mais as inverdades pregadas pelos adventistas. Senhores, não tem que se envolverem nisso. E os adventistas, pastores, pegam esta sujeira toda, estas inverdades sustentadas por eles, e jogam debaixo do sofá. Mas tudo isto virá à tona, porque nenhuma alma que se perdeu, e muitas vezes estão se perdendo nesse ministério, o Senhor não vai cobrar, porque este ministério é o ministério que mais prega inverdades, doutrinas enganosas, o ministério de inverdades, mensagens contaminadas pelas inverdades, e isto não ficará impune. Reprisando tantas vezes, senhores, não tem nada que arcar com as consequências desta dívida que este ministério adventista assumiu. Essa dívida do ano de 1844 recaiu sobre este ministério. Milhares de almas, destruição de milhares de famílias recaiu sobre este ministério, porque este ministério nasceu destes enganos e sustentando as mesmas inverdades. Ellen White, em todos os seus escritos, nunca expressou um arrependimento pela vida dessas almas. Pelo contrário, continuou ganhando dinheiro, escrevendo inverdades, com o sacrifício das almas que pereceram nesse ano de 1844 e continuam perecendo dentro deste ministério, porque as mensagens pregadas neste ministério não transforma vidas, não transforma almas,
não libertam as pessoas, porque são mensagens contaminadas pelas inverdades. Que os senhores sejam visitados, compreendam estas verdades. O Senhor está revelando estas verdades para a minha, para a nossa salvação. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Exaltado seja a santidade da sua presença. Obrigado por esta mensagem, Senhor. Consagra esta água, a água desse homem, desta mulher, que quando bebermos dessa água, que esta água se transforme na água da vida do nosso interior, para a glória da sua santidade. Vamos participar? Estenda suas mãos para cá. Vamos fazer a oração da limpeza espiritual. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarem as mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Feche os seus olhos e creia, meu Pai, na autoridade que pusestes em minha vida. Passa com o teu poder, com o fogo do Espírito. Liberta a vida deste homem, desta mulher, para a glória do santo evangelho. Que o fogo da tua presença possa passar no alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, para a glória do santo evangelho. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza que há na presença do nosso Criador, na grandeza do Santo Espírito, jogue as suas mãos para trás com fé. Diz: sai da minha vida, sai do meu espírito, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a presença, a bondade do Senhor no seu viver diário, para a glória do teu santo nome. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, porque na sua infinita bondade tem cuidado de nós. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família que tem renovado a aliança com o Senhor, meu Pai. Dê-lhe sabedoria e entendimento. Seja o provedor na vida deste homem, desta mulher, desta família, como o Senhor tem provido na minha vida. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a santidade do Santo Espírito. Exaltado seja a santidade da sua presença, da sua glória, no seu poder e majestade, para sempre, sempre, para todo e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria. Receba um abraço do Santo Espírito no seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.